Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Geografia e nós iremos falar sobre o capítulo 6, página 236, sobre territórios étnico-culturais no Brasil. Aí no livro de vocês deve estar indicando como capítulo 7, mas de acordo com os nossos capítulos anteriores, esse é o capítulo 6, tá? Não se preocupem que isso não vai afetar em nada. Então vamos lá. Você já aprendeu que os portugueses colonizaram o Brasil e que alguns povos chegaram ao Brasil ao longo de décadas. E agora existem comunidades muito marcantes em nosso território. E nós vamos ver um pouquinho sobre esses povos. De acordo com o decreto 6040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, os mesmos são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas por tradição. Né? Ou seja, são grupos que utilizam ali o meio, né, em que vivem e também utilizam a tradição de seus povos para subsistir, para manter ali o seu território. Nós temos aí como primeira comunidade marcante as comunidades ribeirinhas. Os ribeirinhos, eles formam aquelas comunidades em que seus habitantes vivem às margens dos rios. Sua presença é marcante ao longo da bacia do rio Amazonas e eles usam os recursos oferecidos pelos rios em seu modo de vida, retirando das águas a alimentação e as utilizando, também como meio de locomoção. As casas ribeirinhas precisam ser construídas sob estacas de madeira para evitar enchentes nos períodos de muitas chuvas, nos quais o volume de água dos rios aumenta. As comunidades indígenas, né, fazem parte de uma das maiores comunidades tradicionais brasileiras, nas quais ainda existem pelo menos 200 povos indígenas na atualidade. Tradicionalmente, esse povo nativo brasileiro tem como característica marcante a forma como eles lidam com a natureza, suas músicas, costumes e alimentação. Cada povo indígena possui sua própria história e características únicas, que se diferenciam na forma de gerar alimentos e na organização da tribo. As comunidades quilombolas são formadas por negros que no passado foram escravizados. Suas áreas de moradia são chamadas de quilombo, que são terras onde seus antepassados se refugiavam, e nelas ainda são preservadas suas histórias e tradições. Hoje vemos a presença de alguns desses quilombos em espaços urbanizados, porém, a sua maioria está em áreas rurais e geram sua própria alimentação por meio da utilização da agricultura de subsistência. As comunidades caiçaras são formadas por pescadores tradicionais, que vivem em áreas litorâneas dos estados de São Paulo, Paraná e do Rio de Janeiro. Os caiçaras são caracterizados pela utilização dos recursos naturais para sua sobrevivência, como o uso de materiais encontrados nos mares e vegetação para a construção de suas moradias, redes e canoas. Eles vivem da pesca artesanal, do turismo e da comercialização de artesanato tradicional. As comunidades sertanejas são formadas por sertanejos que vivem em áreas do interior nordestino. Essas áreas são bem secas, pois sofrem com a falta de chuvas. E para sua sobrevivência, eles criam animais e cultivam plantações apesar da escassez de água. O que nós podemos observar aí em comum entre todas essas comunidades? Todas elas produzem seus próprios alimentos, né? Produzem alimentos para sua sobrevivência, também constroem suas próprias casas e guardam muito de sua tradição histórica, certo? Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo e fazer os exercícios da página 241, 242
e 243. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.